Neste vídeo nós vamos solar um desafio de código cobrado em uma entrevista da Twitch TV. Ele basicamente pede para a gente implementar um cache LRU. Se você não sabe o que é isso e não está entendendo nada do que está escrito aqui, chega aí que eu vou te explicar. Imagine que você é um aventureiro e precisa de uma mochila para guardar seus itens importantes, como poções de cura, equipamentos e, claro, um lanchinho. Só que carregar tudo isso pode ser pesado e atrasar sua caminhada. Então você decide ter uma bolsa pequena e rápida no gatilho. Essa seria o seu cache. Nessa bolsa, você coloca os itens mais utilizados, tipo uma porção de nuggets. Assim, quando você entrar numa batalha contra um monstro do nada, você pode acessar os itens da sua bolsa rápida, que é o nosso cache, para pegar um 3 oitão e, claro, uma porção de nuggets para bater aquela larica. Mas existem vários tipos dessas mochilas, mas nesse desafio ele pede a LRU, que traduzida fica menos usada recentemente. Ou seja, quando essa bolsa estiver cheia e você quiser colocar mais coisa para dentro, vai ter que jogar as coisas mais velhas que tem nela. Tipo aquele papel de bala que você guarda no bolso tem 3 anos, filho. Agora que você já entendeu o que precisamos implementar, vamos dar uma olhada nesse enunciado que parece dois alienígenas se xingando. Aqui, ele está falando que nossa mochila tem que ter capacidade positiva, ou seja, ela não pode estar furada, precisa caber pelo menos um guarda-chuva de cabeça. Aqui, ele está falando que quando a gente for procurar um item na nossa bolsa, tipo um fatiador de melancia, você deve retornar fatiador de melancia se ele existir e -1 se ele não existir. Aqui ele está falando que se a gente tentar adicionar um item e um bolso da mochila que já tem item, a gente precisa atualizar o item deste bolso. Agora, se ele não existe, a gente coloca o item em um bolso novo. Mas se a mochila estiver cheia, aí a gente tem que jogar o item mais velho da mochila fora antes, tipo aquele papel de bala. Mas o maior desafio está nessa linha aqui, que fala que se você não deixar o like, você corre o risco de cair em um bueiro enquanto anda na rua. E por fim, tem essa linha aqui que complica a nossa vida mais que cair no bueiro, que diz que as funções de colocar e tirar coisa da nossa mochila precisa ter complexidade de tempo constante. Isso quer dizer que a gente não pode usar NUP. Vai ter que ser tudo feito com estrutura de dados na raça, filho. Então, antes de rabiscar a solução, bora dar uma olhada qual que vai ser a estrutura da entrada de dados que o LeetCode vai usar para fazer a correção do nosso exercício. Então, aqui no input, ele vai mandar duas listas. A primeira lista vai ser com o nome da função que ele vai executar e a segunda lista vai ter o valor que será passado como parâmetro dessa função. Então, aqui no primeiro valor dessa lista, ele vai chamar LRU cache. Ou seja, isso daqui vai estar instanciando uma classe da nossa cache. Ele vai passar o valor 2. Esse valor 2 como parâmetro vai ser o valor da capacidade da nossa cache, porque ele vai estar passando isso para um construtor. A gente consegue ver isso daqui no exemplo. Agora, a função put vai receber uma lista com dois valores também. O primeiro valor é a chave que a gente vai adicionar no dicionário e o segundo é o valor dessa chave. Já a função get vai receber somente um valor. Esse valor aqui vai ser a chave do dicionário que a gente quer acessar. Então, por exemplo, ele vai chamar get1, a gente vai acessar a chave 1 e aí ele vai retornar o valor que tiver armazenado aqui no dicionário. Agora vamos entender porque a gente está salvando tudo no dicionário e não numa lista. Vamos supor que ele chame a função get e passe o parâmetro 2. Então a gente precisa retornar o valor que tem a chave igual a 2. Então para isso a gente teria que percorrer toda essa lista até encontrar o cara que tem o primeiro valor como 2 para depois retornar isso daqui. Só que a gente iterando numa lista inteira, ele não teria mais complexidade de tempo constante, porque a complexidade de tempo dele iria variar conforme o tamanho da lista. Então a solução vai ser usar um hash map mesmo, onde o primeiro valor da lista vai representar a chave, só que agora no valor a gente não vai armazenar apenas o segundo valor da lista. A gente vai armazenar um nó, uma classe nó, que a gente vai criar, que vai possuir dois atributos, a chave e um valor. Mais para frente você vai entender qual que é a vantagem da gente salvar o nó inteiro e não só o valor dele.
Então aqui eu vou considerar que os valores mais à esquerda serão os menos usados recentemente e os mais à direita os mais usados recentemente. Com isso a gente resolveu o problema de acessar o valor na nossa cache. Mas toda vez que a gente lê um valor, a gente vai precisar reordenar ele porque agora ele é o mais usado recentemente, porque a gente acabou de ler esse valor. Então, para isso, a gente vai ter que implementar uma lista duplamente encadeada. Então, cada nó da nossa lista duplamente encadeada vai armazenar o valor da chave e o valor que foi passado lá para representar aquela chave. Esse valor aqui pode ser qualquer coisa numa lista duplamente encadeada. Pode ser uma classe de pessoa, pode ser um número flutuante, uma string. Mas nesse exercício ele pede para a gente armazenar números inteiros. Então, bora começar a implementação aqui do nosso exercício. Essa é a estrutura que o LeetCode já disponibiliza quando você vai resolver esse exercício. Então, ele cria uma classe da nossa cache, define uma função do construtor dessa classe e define mais duas funções, a get e a put, que é a que estão no enunciado que a gente precisa implementar. Só que como a gente está vendo aqui, a gente vai precisar criar um nó. Antes da gente começar a implementar essas coisas, vamos criar a classe do nosso nó. Então a gente vai criar uma classe que chama node, né, que é nó, e nós vamos criar um construtor aqui para ele. O construtor vai retornar nada. E a gente definiu aqui que ele vai ter dois atributos, chave e valor. Então vamos definir aqui que a gente vai receber chave e valor para construir ele. Só que ele também vai ter dois atributos aqui que vai funcionar como uma espécie de ponteiro. Só que ele vai começar apontando para nada. Esse daqui ele vai ser o ponteiro que aponta para o valor que está depois desse nó na nossa lista. E esse daqui vai apontar para o valor que está antes desse nó na nossa lista. Então, o que aponta para trás eu vou chamar de prev e o que aponta para frente eu vou chamar de next. Então vamos inicializar os dois como nulo. Então o prev vai ser igual ao next, que vai ser igual a none. Então assim a gente inicializa os dois como none. E agora a gente pode começar a implementar a nossa cache LRU. Então aqui no construtor dela, ele já deixa explícito pra gente que ele vai receber a capacidade como parâmetro. Então a gente vai dizer que a capacidade dele vai receber esse valor passado como parâmetro. E a gente precisa também criar o nosso hash map, que eu vou chamar ele aqui de cache. Além disso, a gente precisa também começar a nossa lista duplamente encadeada. Lembra que eu falei que os valores menos usados recentemente vão ficar na esquerda e o mais usado recentemente vão ficar na direita? Então eu vou inicializar aqui o que eles definem como head e tail de uma lista duplamente encadeada, que são os nós iniciais ali. Então toda vez que for adicionado um novo nó, ele vai entrar aqui no meio. Então antes de começar a nossa estrutura inicial aqui da lista duplamente encadeada, vamos inicializar esses dois nós. Eu vou chamar esse de LRU, que é o menos usado recentemente, e esse de MRU, que é o mais usado recentemente. Os dois vão começar com valores zero, tanto na chave como no valor, porque não vai me interessar os valores deles, e sim só para quem eles estão apontando. Então eu vou inicializar eles aqui e passar zero como chave e valor. E agora eu preciso definir para onde eles estão apontando. Então o nó do LRU vai estar apontando para o MRU e o prev do MRU vai estar apontando para o LRU. Então vamos fazer aqui esse primeiro caso. O next do LRU vai estar apontando pro MRU, que é o B inteiro. Vou fazer tudo na mesma linha. E agora o prev do MRU,
que é essa linha aqui, vai estar apontando pro LRU inteiro, que seria esse node A. Então ele vai estar apontando pro LRU. Agora vamos começar a implementar aqui as funções, mas vamos começar pelo mais básico. Quando ele chama a função get, ele vai receber uma chave e a gente quer retornar o valor que essa chave representa. Se a gente não achar essa chave, a gente vai retornar -1. Então vamos começar pelo básico aqui. A gente vai verificar se essa chave existe, se ela está aqui no nosso cache, que é o nome do hash map, né? A gente vai retornar o valor que representa essa chave. Só que lembra que a gente está armazenando um nó inteiro no nosso hash map, então se eu dar um return self.cache dessa determinada chave, ele vai retornar o valor inteiro do nó, mas eu quero só o valor. Então eu vou dizer que eu quero o valor desse nó retornado. Pronto, esse daqui é o básico, mas lembra que toda vez que a gente recuperar o valor de uma chave, ele vai ser o mais usado recentemente. Então eu vou deixar aqui um to-do para a gente implementar depois, atualizar o mais usado recentemente. Eu vou segurar isso por enquanto, porque eu vou implementar duas funções auxiliares aqui, uma para inserir um valor na nossa lista e outra para remover o valor da nossa lista. Chamar de insert, ele vai receber um nó, e a outra eu vou chamar de remove, também vai receber um nó. Vamos implementar primeiro a função de remover um nó, que ela é um pouco mais simples. O que a gente precisa fazer para remover um nó? Então vamos supor que eu quero remover esse nó B daqui. Para eu remover esse nó B, o next de A, que ainda existe na lista, vai ficar perdido. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que esse next de A comece a apontar para o C, e esse prev de C comece a apontar para o nosso A. Vamos começar a fazer isso no código. A nossa função remove vai receber um nó como parâmetro, então ele vai receber esse nó B como parâmetro. Só que para eu começar a fazer as coisas, eu vou armazenar o valor do prev e do next de B, porque o prev de B é o nó A e o next de B é o nó C. Então, como eu quero usar os valores de C e os valores de A, eu vou armazenar o next e o prev de B. Então vamos lá, eu vou usar nxt aqui como next, porque next é uma palavra reservada do Python, então se eu usar ele vai ficar dando um warning aqui. Então vai ser nxt mesmo, que vai receber o nó de prev, que é esse nó A, e o nosso next vai receber o node next, que é esse nó C. Então deixa eu fazer uma anotação aqui para ficar mais simples. O nosso bnext é o nó C e o nosso bprev é o nó A. Então aqui, esse nó A vai estar representado como prev e esse nó C vai estar representado como next. Então eu quero que o prev do next aponte para A. Vamos escrever aqui já. Quero que o prev do nosso next aponte para o A, que a gente chamou de next, né? Agora eu quero que o next do nosso prev é o A, aponte para o C. Então, quero que o next do nosso A aponte para o C. Agora, na função de inserir, a gente já vai inserir ele na posição de mais usado recentemente, para que a gente não precise ficar ordenando ele. Então, quais vão ser os passos para a gente fazer isso? Lembra que a gente criou um nó para ficar apontando sempre por o mais usado recentemente? Então, a gente vai dizer que o prev desse nó que a gente quer adicionar vai apontar para o prev do mais usado recentemente. Ou seja, ele vai apontar para o C, que era o mais usado recentemente até então. Depois disso, o next do nosso nó, ele vai apontar para o nó inteiro do mais usado recentemente. Então, vamos fazer esse passo aqui no código. Eu quero que o prev do nó que eu recebi como parâmetro recebe o mesmo valor que o prev do mais usado recentemente. Então o prev do nó que eu recebi como parâmetro vai receber o mesmo valor do prev do nó mais usado recentemente. Agora o próximo passo, o next do nó que eu vou inserir vai apontar para o nosso nó mais usado recentemente. Então o next aqui vai apontar para o nosso nó mais usado recentemente. Eu fiz essas anotações aqui para facilitar nossa visualização.
Quem que é o next do nosso D? É o nó mais usado recentemente. Quem que é o prev do nosso D? É o nó C. Então agora eu preciso arrumar essa bagunça aqui, né? Agora, o mais usado recentemente é o D, porque ele foi inserido na nossa lista. Então eu quero fazer o prev do nosso next apontar para o nó que a gente está inserindo. Então vamos lá. O prev do nosso next vai apontar para o nó que a gente está inserindo. Bora fazer isso no código para a gente fazer o passo a passo e não se perder. Repetindo, o prev do nosso next vai apontar para o nosso nó. Então, o prev do next vai apontar para o nó que a gente está adicionando, que é o D. Só que esse carinha aqui também vai precisar apontar para o D. O que esse carinha é? Esse carinha é o next de C. Então, o next do nosso prev vai apontar para o D também. O next do nosso prev vai apontar para o D também. Então, como ele vai apontar para o D também, a gente consegue colocar outro igual aqui. Então, o next do nosso prev vai apontar para o nosso nó também. Só que aqui o prev e o next do nosso D eu coloquei aqui para explicar, mas por enquanto ele não está apontando para nada, né? Então a gente precisa fazer que o next do nosso node aponte para o next e o prev do nosso node aponte para o prev. Então bora escrever isso. O next do nosso node vai apontar para next. Então, vou colocar tudo junto aqui também. E o prev do nosso node vai apontar para prev. Só para prev, né? Então, bora voltar aqui para o nosso to-do. A gente precisa atualizar o mais usado recentemente. Só que como a gente implementou a função de inserir, ele sempre vai inserir o dado no mais usado recentemente. Quando a gente dá um get de um valor, a gente simplesmente remove ele da lista e insere ele de novo, porque aí ele já vai sair da posição que ele está e ir para a posição de mais usado recentemente. Então, antes dele retornar aqui o valor, a gente pode remover esse nó. Vê agora que eu não estou passando o ponto value, porque eu não quero passar o valor do nó como parâmetro, mas sim o nó inteiro. Então aí depois a gente pode inserir ele, que aí ele vai para a posição mais usada recentemente. Ah, mas aqui esqueci de um negócio, né? Se ele não achar o valor dessa chave, ele precisa retornar -1. Agora que a gente já implementou ali o remove e o insert, tudo fica mais fácil. Aqui na função put, a gente vai ter que se preocupar com duas coisas. Se a gente for inserir um valor numa chave já existente, a gente só precisa alterar o valor dessa chave. Agora, se a gente for alterar um valor que não tem a chave existente, mas que ultrapasse a capacidade do nosso cache, aí a gente precisa remover o valor de menos usado recentemente. Então primeiro a gente vai verificar se a chave que ele está tentando inserir já existe no nosso cache. Se ela existe, eu vou remover esse nó e adicionar um novo nó ali com o mesmo valor de chave e com o valor alterado. Então, primeiro eu vou remover esse nó. Então, se ele já existe, eu vou remover esse nó e depois eu vou adicionar um novo nó. Então, eu vou criar um novo nó, passando como parâmetro a chave e o valor que foi passado aqui na chamada da função. Depois de criar esse novo nó, eu preciso adicioná-lo na nossa lista. Então eu vou dar o self insert aqui e passar esse novo nó que a gente acabou de criar. Pronto, problema 1 resolvido. Só que a gente ainda tem o problema, e se o tamanho da nossa cache for maior que a capacidade dela? Resumindo, se eu tentar adicionar um cara novo e ele ultrapassar a capacidade da nossa cache, aí eu preciso remover o menos usado recentemente. Então eu vou salvar o valor do menos usado recentemente, que ele vai ser o nosso nó, que eu chamei de LRU, que vai sempre estar apontando para o menos usado recentemente, que é o next dele, né? Aqui, ó, o next do menos usado recentemente sempre vai estar apontando para ele, que é isso que a gente está fazendo aqui, está definindo o menos usado recentemente como o next do LRU.
Então aí depois eu só preciso remover ele. Então eu vou remover ele da nossa lista e vou remover ele também do nosso cache. Aqui no finalzinho a gente descobre o motivo da gente ter salvo o LOL inteiro e não só o valor dele no nosso hashmap. Porque agora, quando eu for deletar o valor do hashmap, eu consigo acessar a chave dele e deletar ele do hashmap. Então aparentemente está finalizado. Vamos pegar isso daqui. Então vamos colocar ele aqui para corrigir o exercício e ver se deu tudo certo. Então aqui ele deu um erro, mas é bom que deu erro porque a gente já vê isso junto. Lembra que eu falei que a palavra next, ela é reservada do Python? Então, quando eu fui escrever aqui, eu escrevi next ao invés de nxt, e aí por isso que deu erro. Eu não percebi, mas ele ficou azulzinho aqui. Então, daria pra ver que eu digitei errado. Então, vamos mudar isso daqui e tentar submeter de novo. Bora ver se agora vai. Aí passou no caso de teste 1. Vamos submeter o exercício então para ver se passa em todos. Aí passou em todos. Como é uma resolução muito grande, eu vou deixar ali um link com a resolução, se você quiser comparar com o seu código, se estiver dando algum problema. Então é isso, valeu. Se você curtiu o vídeo, dá uma moral pra nós aí.